Rogério Marinho, satisfação mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite e estar aqui na nossa bancada. Tá, obrigado a vocês e ao Rio Grande do Norte, né, pela oportunidade de estarmos aqui, porque a gente consegue falar para uma quantidade enorme de potiguares e sempre repercute muito as nossas falas aqui. Senador, eu acho até que o nosso N deve estar muito feliz aí. Tenho visto recordes aqui de entrevista minha com 500 mil, com 600 mil visualizações no YouTube. Ele está faturando alto, viu? Tem uma participação. Senador, quando eu mandei a mensagem para o senhor quinta-feira convidando para o senhor vir ao programa hoje, não estava na pauta esse assunto, mas eu não tenho como começar a entrevista com o senhor sem falar de Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes, sexta-feira, tomou uma decisão colocando abaixo a aprovação da lei da desometria que aconteceu no nosso parlamento na semana que passou. E dizendo que essa lei só vai valer após o STF esgotar todos os julgamentos relacionados às penas do 8 de janeiro. O senhor, como líder da oposição do Senado, tendo sido um dos cabeças do direcionamento dessa votação, como é que o senhor se sente e como é que o parlamento brasileiro vai ficar mais uma vez? O parlamento brasileiro hoje é fruto da vontade da grande maioria da população brasileira, né, que colocou lá senadores e deputados que os representam, e em várias oportunidades a gente tem visto que candidaturas se comportam de uma determinada maneira na hora em que se posicionam frente ao eleitor, e no exercício do mandato se comporta de uma forma diferente, né? Quando há uma acusação, esqueça o parlamento aí, vamos aqui para o Senado logo, que é o que interessa, né? Que é quem deveria abrir um inquérito por crime de responsabilidade, né, contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós temos lá 81 senadores e muitas vezes a gente fica até um pouco constrangido, porque olha, o Senado é omisso. Bom, o Senado é um colegiado. Tem 81 indivíduos, o presidente, e mais 80 outros senadores. Hoje a composição do Senado, acho que em torno de 30 senadores fazem parte da oposição ou numa linha mais independente. Esses senadores, eles não terão dificuldade de abrir um processo, um inquérito, né, para apurar se caso há realmente algum crime de responsabilidade. Mas a maioria não, Bruno. Inclusive o presidente, porque hoje o regimento da casa, né, que é amparado na Constituição brasileira, diz que é uma discricionalidade, quer dizer, é uma condição do presidente abrir ou não esse processo, né, de crime de responsabilidade, e o presidente não faz. Então a gente só tem uma maneira: ou a gente atua fora das 4 linhas da Constituição, como diria o nosso saudoso presidente Jair Messias Bolsonaro, que não é o caso, ou nós temos que modificar a composição do Senado da República. Eu espero que a população brasileira entenda a necessidade de votarmos em candidatos, né, em representantes que de fato cumpram o seu dever, cumpram a Constituição, exerçam de fato e na plenitude o seu mandato de senador da República, e a gente possa reequilibrar a relação entre os poderes. Nós vamos fazer novamente a nossa parte. Vamos buscar assinaturas dentro do Senado, vamos representar junto ao Ministério Público Federal, vamos levar isso para a mesa diretora, mas a discricionalidade é do presidente. A gente tem que mudar a composição do Senado e eleger o novo presidente do Senado. Senador, deixa eu só, voltando aqui à questão processual, até porque foram interpostas 2 ADIs aqui, né, por parte, ações diretas de inconstitucionalidade por parte da Federação Pessoal Rede e também da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Quando o presidente do Congresso anuncia a votação na última sessão do Congresso Nacional, eu me refiro à lei da dosimetria, ele disse que ela seria fracionada em virtude de um conflito constitucional com a lei antifacção, que foi aprovada anteriormente. Eu lhe pergunto, do ponto de vista processual, o senhor nessa bancada é quem mais entende de processo legislativo. Aquilo era possível, tendo em vista de que o presidente da República vetou na integralidade a dosimetria? Porque isso é o que é a questão no Supremo Tribunal hoje. O ministro Alexandre suspende a aplicação momentânea para que o pleno decida a partir dessas duas ações interpostas. Olha, essa pergunta que você me faz é uma pergunta que pode tomar um pedaço aqui do... Vamos lá. Primeiro, a decisão do Alexandre de Moraes, na verdade, na minha opinião, é inconstitucional. Mais uma vez,
ou uma jurisprudência de conveniência, como tem acontecido. Se relativiza a Constituição. Ele poderia, como relator, já que foi sorteado, declarar inconstitucional a lei. Podia. Certo? E ele submetesse ao pleno para saber se os outros concordariam com a sua tese da inconstitucionalidade. Ele não fez isso. Ele sobrestou a aplicação da lei, tá? Pediu que a AGU e a Procuradoria-Geral da República, bem como o Senado, a Câmara, se pronunciassem para que ele tivesse elementos para tomar uma posição como juiz relator. Isso me parece absolutamente irregular. Tá? Eu não vejo como ele poderia ter feito o que fez, mas tratando-se de Alexandre de Moraes, a gente não precisa estar surpreendido. Tá? Ele poderia ter declarado, volto a dizer, a inconstitucionalidade da lei, porque foi o pedido das ações diretas de inconstitucionalidade, tanto da rede como da ABI. Aliás, que vergonha, né? Associação Brasileira de Imprensa, vergonhosa essa atitude dessa entidade que hoje é uma extensão do Partido dos Trabalhadores da esquerda no Brasil. Esse pessoal que foi beneficiado por uma anistia, né, não tem sequer empatia de entender que o Brasil, com 40 anistias na sua história, tem uma tradição de virar a página. E essas pessoas foram anistiadas, estão no poder hoje, não foi porque depredaram um prédio público ou porque estavam armados de bíblias e de bandeiras na mão na Praça dos Três Poderes, é porque pegaram armas, sequestraram pessoas, assaltaram bancos, cometeram crimes violentos, foram anistiados, foram reintegrados à vida pública. Está aí o Lula, está aí a Dilma, está aí o falecido Miguel Arraes, o falecido Leonel Brizola, o João Amazonas, o José Disseu, né, que volta à cena agora como candidato a deputado federal, todos anistiados. Bom, mas dito isso, a posição do ministro Alexandre de Moraes é mais uma arbitrariedade. Isso só vai ser corrigido, né, se tivermos uma mudança no poder que precisa fazer esse contraponto, que é o poder moderador, que é o Senado da República, que hoje, por sua maioria, aceita. O senhor está falando em mudança de comando do Senado, que teria que mudar o status quo para a gente ter mudanças. Uhum. O Senado reprovou a indicação do presidente Lula semana passada do Jorge Messias. Foi feito um acordo com essa vaga da presidência do Senado para o primeiro biênio da próxima legislatura? Olha, isso que acontece, toda a imprensa foi pega com as calças na mão. Toda a imprensa? Toda a imprensa. 99,9% da imprensa foi pega com as calças na mão. Agora eles têm que inventar teses. Na noite que antecedeu a votação, na manhã que antecedeu a votação, os analistas de todos os canais, todos, CNN, Globo, Jovem Pan, Bandeirante, davam como certa a aprovação do Messias. Foram surpreendidos. Eu dei uma entrevista a Cláudio Dantas 15 dias antes, onde eu cravei, vai ser derrotado. Tá? E ele vai, você só tem 30 votos, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então há circunstâncias, a política é feita justamente de transigência, de negociação. Tá? Mas vocês vão votar a dosimetria a um acordo espúrio para se sepultar a CPMI do INSS. Nunca houve acordo espúrio. Veja como as coisas são colocadas de uma maneira absolutamente enviesada. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse peremptoriamente que não faria sessão congressual porque não queria ler a CPMI do Banco Macho. Falou isso em todos os lugares sem fazer segredo. Então nós estamos obstruindo a possibilidade de permitir que pessoas fossem libertadas, pessoas que estão ali injustamente presas. Então nós fizemos um acordo? Não, nós fizemos uma solicitação absolutamente transparente. 33 senadores assinaram um documento e disseram: olha, faça uma sessão congressual com um único item. Não houve acordo, não houve subterfúgio, não houve nada. Houve um acordo por cima da mesa, absolutamente limpo e publicizado. Aí a imprensa descobriu que isso aconteceu no dia em que houve a derrota de Jorge Messias, no dia seguinte, de forma subsequente, a derrota do veto do presidente Lula. Então as pessoas às vezes se arvoram em ter um conhecimento que não tem, especulam, e é natural a especulação, mas quando são pegos de calça curta, para justificar o erro, começam a elaborar teorias da conspiração que não existem. Voltando ao Congresso Nacional, foi humilhado? Não tenho dúvida, depois de 130 anos. E o que eles podem fazer além de espernear? Eu vou encaixar outra. O silêncio da OAB também não está muito... Renato, veja, mais uma pergunta. Vamos lá, faça. Não, Jorge, eu só acredito que o governo Lula pode indicar Jorge Messias novo?
Não acredito. Mas vamos lá. Depois de 130 anos, um presidente é derrotado numa indicação para o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz uma afirmação e mantenho ela. O governo está desmoralizado. O presidente Lula acabou. Lula 13 acabou. Pode haver Lula 4, que eu vou lutar muito para que não aconteça. Tá? Pode ser até que ele ganhe a eleição. Não estou dizendo aqui que ele é carta fora do baralho, ao contrário do que eles fizeram quando houve o anúncio do Flávio Bolsonaro como candidato a presidente da República. O PT comemorou dizendo que ganhou a eleição e agora está atrás nas pesquisas, né? Tocou o horror lá nas hostes do governo. Então, a governabilidade, a relação, a confiança, a capacidade de articulação do governo foi destruída, né? Eles tiveram uma derrota fragorosa e ímpar, né? Não tem na história do parlamento, nos últimos 130 anos, um registro dessa dimensão da derrota. Agora, a ação de Alexandre de Moraes é previsível. Vocês estão espantados com o quê? Nós estamos tendo uma soma de arbitrariedades de alguém que está sempre dobrando a aposta. Né? Como é que você acredita que no Brasil nós podíamos achar que era possível que um presidente da República, ex-presidente da República, na contramão da jurisprudência e da lei, fosse julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal? Todos os outros foram julgados em primeira instância. Todos. Sem exceção. E sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ser julgado por uma turma composta por detratores e adversários públicos e notórios do atual presidente. Né? Alguém que foi julgado sem um duplo grau de jurisdição, sem paridade de armas, onde foi acusado e condenado por um crime impossível. Qual é o crime impossível? De ter depredado patrimônio público. Ele estava em Miami, mas ele foi condenado por depredar patrimônio público. Nós temos hoje uma escalada de centenas de PADs que foram abertos em função deste processo, desse inquérito, que já dura 8 anos, sobre o olhar absolutamente complacente de OAB, de ABI, das instituições que dizem defender a sociedade e que são absolutamente cúmplices da arbitrariedade, porque aqui se instala, na verdade, o que a gente chama de direito penal do inimigo. Então, se o cara é inimigo e foi identificado como tal pelo establishment, né, por quem manda no país, pela corporação, aí você afasta logo o artigo 5º da Constituição dos direitos individuais e atropela tudo. O que está acontecendo no Brasil é uma soma de arbitrariedades, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, tudo que vem de Alexandre de Moraes a mim não me surpreende. Senador, e a gente só vai resolver isso dentro da normalidade da democracia e da eleição. Aí eu não abri mão de acreditar na eleição e na democracia. Não deixa de ser um grande aceno o que o presidente Alcolumbre fez na semana passada com 2 vitórias da oposição no Congresso Nacional. Por quê? Porque tudo depende do presidente do Congresso Nacional, ou quase tudo depende do presidente do Congresso Nacional ou do presidente do Parlamento, no caso do deputado Hugo Mota. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: a estratégia para essa semana legislativa começando já hoje, qual é a estratégia da oposição? É um novo pedido de impeachment? Porque, por exemplo, são dezenas dos pedidos de impeachment. 93. Quase 100 pedidos de impeachment, que dependem da figura daquele que, para a imprensa nacional inteira, acenou para a oposição quando faz o acordo que o senhor acabou de falar aqui e, enfim, participa daqueles 2 movimentos. Há quem diga que o senhor teria aberto mão de ser presidente do Congresso Nacional na próxima legislação, porque Alcolumbre assim o deseja. Qual é a estratégia para essa semana, senador? Do ponto de vista da oposição. Eu vou começar pelo final. Eu não posso abrir mão de uma situação que é hipotética. Nós estamos aqui todos empenhados, pelo menos o PL, aqueles que estão assim indignados com o que está acontecendo no Brasil, de derrotarmos o PT, que é o câncer da nação brasileira, né? Então, nós temos que erradicar esse problema que existe no Brasil. Aliás, o Brasil tem tido muita má sorte, né? Porque de 2012 para cá são quase 20 anos de PT. A quantidade de oportunidades que o Brasil perdeu, o retrocesso, a burocracia, né? A corrupção generalizada, o aparelhamento da máquina pública. Eu sempre digo que o PT e corrupção são indeléveis, né? São imbricados, né? São assim como se fossem 2 faces da mesma moeda, né? Aonde tem corrupção tem PT, onde tem PT tem corrupção e vice-versa. É uma coisa assim que salta aos olhos a maneira como eles administram o país, de forma descuidada, achando que o país precisa ser aparelhado para permitir a perpetuação de um projeto de poder e não de um projeto de país. Então essa preocupação é uma preocupação que ela só vai se materializar após as eleições. É evidente que após as eleições, se tivermos um Congresso alinhado com o que nós achamos,
né, com o que nós pretendemos, com a nossa agenda, é evidente também que o comando das duas casas deve espelhar essa situação. Vamos retomar. Vai ter pedido de impeachment novamente, senador? A pedido de impeachment, eu estou dizendo 93 pedidos de impeachment. O que a gente precisa é que o presidente paute um deles. Qualquer um. Você acha que vai pautar dessa vez? Não essa acho. parte da retomada da pauta da anistia, você acha que é possível depois dessa humilhação que eles passaram? Não acho. Eu acho que foi o possível. Olha, gente, eu sei que as pessoas se perguntam e se angustiam e se desesperam. Agora, isso é tudo que o sistema quer. É que as pessoas de bem abram mão e desistam de lutar dentro da democracia pelo que realmente interessa, que é sermos majoritários. Quando a gente fala nisso, o cara diz, mas eu não acredito nas eleições, porque a urna é fraudada. Gente, quem vai presidir o Supremo Tribunal Federal será o Cássio, o vice-presidente é o André Mendonça. Os astros se alinharam para pelo menos permitir que nós tenhamos dentro daquele colegiado um Tribunal Superior Eleitoral que vai ser isento. Eu não estou achando que aquele tribunal vai nos ajudar, eu quero que ele não nos atrapalhe, que ele não faça o que aconteceu na vez anterior, quando nós inclusive tivemos vazamentos de informações e de telefonemas entre o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes conversando com o funcionário, né, o Tagliaferro, e dizendo, olha, encontra aí uma forma da gente abrir um processo contra um adversário político, contra uma revista de direita. E o cara diz, mas não tem nada, então usa a tua imaginação. Então isso é inimaginável, porque eu, por exemplo, ingressei com uma representação dentro do CNJ e foi arquivada sobre o argumento que eram meras conversas entre funcionários públicos. Ora, para mim isso é uma aberração. Eu não perdi, Luiz, a minha capacidade de indignação. E é isso que o sistema quer que nós percamos. Que a gente abra a mão de se indignar, que acha que é tudo normal, que está banalizado. Não está banalizado. Agora, achar que a gente de repente vai criar as condições dentro do Brasil para que se abra um processo de impeachment com Davi Alcolumbre como presidente, eu sinceramente eu não acredito. Senador, um minutinho tá? aí. Eu acho que a gente precisa mudar a composição do Senado, só vai acontecer com as eleições.